é o Conviver, um podcast para falar de nós, as crianças. Olá, eu sou Catarina Gonçalves e este é o Conviver, um podcast para falar da vida com as crianças. Neste nosso segundo episódio, encerraremos o mês das mães, nos aventurando a falar sobre a maternidade e os sentidos que podem ser construídos para essa palavra, considerando principalmente as percepções infantis sobre as suas mães. O nosso objetivo é entender um pouco o que é ser uma mãe para as crianças e por quais razões os pequenos ou as pequenas pensam dessa forma sobre elas. Eu sou mãe de 3, Tomás, 8 anos, Theo e Thales, 2 anos. Desde que me entendo por gente, sempre quis ser mãe, e mãe de muitas crianças. Já desejei ter 6 filhos, depois pensei melhor e caí para 4, e por questões próprias da vida, tive 3. A idade foi chegando, a dificuldade aumentando, e penso que encerrarei minha fábrica de criança com esses 3 que já tenho, embora isso ainda não seja uma decisão completamente fechada. Nunca havia parado para refletir sobre esse desejo materno e como ele tinha sido despertado em mim. Ao começar a pensar sobre isso, fui me dando conta que com o tema do amor materno, geralmente a gente vê associações condicionadas a sentimentos muito positivos na condição de ser mãe. Muitas vezes, esses sentimentos levam à divinização desse estado como algo abençoado. Com a aproximação do Dia das Mães, durante esse isolamento social, várias questões me foram tornando à mente. A partir dessas reflexões, eu perguntei ao meu mais velho, Tomás, o que é uma mãe para você? Uma mãe é um anjo em corpo de mulher. Confesso que a fala de Tomás me pareceu um nó na garganta. Ao mesmo tempo em que eu fui tomada por uma enorme emoção, eu precisei entender claramente quais eram os outros sentimentos que estavam me tomando. E foi então que identifiquei 2. O primeiro deles foi de uma alegria intensa, podendo perceber que meu filho me enxerga de uma forma muito amorosa. Imediatamente, eu percebi que também tinha sido tomada por uma insegurança profunda, perguntando a mim mesma como daria conta da responsabilidade de ser um anjo em corpo de mulher. Eu comecei a refletir muito sobre isso, e a primeira coisa que fiz foi ampliar essa pergunta para outras crianças. Eu queria entender melhor se essa era uma característica de Tomás ou se eu encontraria o mesmo cenário em outras famílias. É claro que o isolamento social reduziu meu campo de pesquisa, e eu só pude perguntar aos filhos e filhas de pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizade, a quem eu poderia entrevistar, à distância, tendo a anuência de seus pais. Embora essas crianças sejam todas de classe média e estejam vivendo isolamento social ao lado de suas famílias, o que já ajuda a construir uma experiência afetiva mais positiva, achei que valeria a pena ouvi-las para compreender, através de diferentes idades e gêneros, o que seria uma mãe pela perspectiva dessas crianças. O resultado da minha coleta continuou me deixando reflexiva, porque a mesma idealização materna, evidenciada por Tomás, apareceu em todas as crianças de todos os gêneros, de todas as idades. A mãe é o maior amor do mundo, o maior afeto, o maior carinho que existe, entre outras palavras. Encontrando falas como esta, de Rafaela, 11 anos, que a idealização materna foi se repetindo na dezena de entrevistas que fiz ao longo desses dias. Todas as falas das crianças sobre suas mães estavam centradas em expressões afetivas, correspondendo em geral ao maior amor possível do mundo. Amor, carinho, afeto foram palavras, muitas vezes, utilizadas pelas crianças para descrever as suas mães, falando do lado afetuoso que se constrói na relação entre mães e filhos e que, ao senso comum, nos dá a ideia de que a maternidade é sempre romântica e afetuosa. Parece, quase sempre, uma condição inerente às mulheres. Se tornar mãe é algo como se fosse biológico, porque nascemos prontas para cuidar, amar e amparar os nossos filhos, construindo essa falsa crença de que a maternidade é inerente à mulher. Foi buscando fugir dessas análises impregnadas desse amor incondicional,
natural que decidi escrever esse segundo episódio. Eu fiz essa fuga por compreender a urgência de desmistificar essa condição generalizada de mãe que ama, como defendido pela filósofa Elizabeth Batiter, na clássica obra O Mito do Amor Materno. Para essa autora, o mito foi uma forma de atribuir um papel específico e exclusivo às mulheres, dando aos homens um lugar de dinheiro e do poder. Reconhecendo que eu sou uma mãe triplamente contaminada por essa cultura do mito do amor materno, reconheço que ele nos coloca no lugar idealizado de amor, que me impedia de pensar sozinha sobre um tema tão complexo. Foi então que eu recorri a um time de especialistas que vão conversar conosco sobre as representações de maternidade em nossa cultura, nos ajudando a compreender as idealizações infantis, seus perigos e suas potências. A primeira entrevistada foi a professora Fátima Cruz, psicóloga e professora da Universidade Federal de Pernambuco. Ela também é minha colega de universidade, vizinha de sala, e terminamos conversando muito sobre os vários temas, incluindo a maternidade. Essa ideia de maternidade sempre foi muito associada ao cuidado, e por estar ligada ao feminino, e que a gente vem dessa sociedade patriarcal, então a ideia é muito de uma mulher dócil, meiga, delicada, submissa, a esse sentido que de opressão, muitas vezes, esse patriarcalismo traz, né? Então, essa ideia da bondade infinita, da perfeição, de fato, uma idealização que vem sendo construída historicamente, né? Porque a mulher, esse lugar da docilidade, da serviência, da perfeição nos cuidados dos filhos e de garantir às novas gerações uma linhagem perfeita. O que Fátima nos chama a atenção é para o fato de que essa percepção que hoje se tem da mulher como um ser doce, amável e, portanto, uma mãe que ama e cuida, é uma construção histórica. De fato, quando estudamos a história da infância, compreendemos que os modelos de maternidade nem sempre se apresentaram dessa maneira, sobretudo nas classes médias e mais abastadas. Isso significa dizer que, ao longo dos tempos, a pergunta "o que é uma mãe?" não foi sempre respondida da mesma forma. Ainda hoje, nestes tempos atuais, é possível que variações econômicas e sociais também modifiquem as respostas dadas ao questionamento central desse episódio. Vale destacar que esse ideal materno, expresso nesse século, não caracterizou desde sempre a maternidade. Ariés, um dos maiores historiadores da infância, chama atenção para o fato de que nos séculos XVI e XVII, as mulheres de camadas sociais médias e mais abastadas eram figuras cuja função constituía apenas em ter os filhos e organizar a vida social, sem se preocupar com a criação das crianças. Era muito comum que logo após o parto, a criança fosse inclusive separada da sua mãe, sendo entregue aos cuidados de uma ama de leite, por exemplo. Ainda um pouco mais velhas, dentro das famílias, as crianças mal eram vistas. E tão logo perdiam a sua fragilidade física, eram misturadas aos adultos em suas atividades produtivas. Apenas a partir do século XIX, que se passou a reconhecer o fato de que as crianças não estavam maduras para a vida tão rapidamente, e se viu que era preciso submetê-la a um regime de cuidado especial, o regime da educação, antes de deixá-la unir-se aos adultos na força do trabalho. Foi a partir desse momento que o amor materno foi sendo construído como natural para as mulheres. O mito do amor materno, que passou a ter a função de zelar pela sobrevivência dos filhos, cuidando fisicamente deles e ainda de treiná-los para um lugar responsável na sociedade, uma vez que já se iniciava o cuidado com a educação institucional, sobretudo de ordem moral. Quem também traz uma reflexão sobre esse ideário de mulher como construção histórica e social é Juliana Sampaio, sanitarista, doutora em saúde pública e professora da Universidade Federal da Paraíba. Para ela, a maternidade se torna, em nossa cultura, um atributo da mulher. Podemos pensar mais ou menos como uma imposição colocada ao feminino pelos valores predominantes de uma sociedade patriarcal. Uma sociedade patriarcal como a nossa, né, que também, além de ser patriarcal, é racista, é classista, né, ela vem produzindo uma
um ideário de mulher que é calcado na maternidade, ou seja, uma boa mulher é uma mulher que deseja ser mãe, né? E isso é, então, a construção da maternidade se forja como um atributo da mulher. Então, toda mulher tem naturalmente um desejo, uma tendência, uma capacidade, uma potência para ser mãe e boa mãe. Então, toda mulher que é mulher, né, ela desejaria ser mãe e ela teria competência para ser uma boa mãe, né? Então, isso é uma falácia, é uma construção patriarcal, né, que tenta determinar um modo da mulher se posicionar no mundo. Como não estamos livres desses valores, terminamos por nos construir como a mãe que somos, a partir desses discursos que se difundem e nos são apresentados desde a nossa infância, assumindo uma busca por esse ideal materno que é facilmente percebido pelas crianças a partir de suas relações interpessoais. Se isso é um discurso, é uma narrativa sobre as mulheres, né, essa narrativa vai fazer parte da educação dessas crianças. E essas crianças vão crescer, né, se socializando, compartilhando esses referenciais, né, e se constituindo, inclusive, em cima desses referenciais. Então, ela vai aprendendo na nossa sociedade, neste tipo de construção, ou seja, isso não é natural, isso não é dado, isso é uma escolha política de um determinado grupo social, de que a mãe, normalmente, assim, que a maternagem é um exercício da mulher, né, que o cuidado maternal, o cuidado da prole é uma responsabilidade da mulher e não de uma rede social, de um grupo social, né? Por exemplo, eu gosto muito de lembrar que para algumas populações africanas, né, existe um ditado que diz que para criar uma criança é preciso de uma comunidade inteira, é preciso de uma tribo inteira. Então, a gente aqui constrói uma outra referência, quase que deixando a cargo das mulheres, exclusivamente das mulheres, o cuidado com as crianças. Manu, 8 anos, é um exemplo do que acabamos de dizer. Ela traz um depoimento que evidencia de forma poética como as crianças enxergam as suas mães neste lugar idealizado de mulher que cuida, que educa, que diverte, que alimenta, que protege, que ama. O relato de Manu é um exemplo dessa percepção de onipotência materna. Minha mãe me carregou na barriguinha dela por 9 meses. Minha mãe é a minha cozinheira. Minha mãe é meu relógio quando estou atrasada. É meu travesseiro quando estou chateada. Seu abraço passa minha vontade de chorar. É minha companhia de tomar banho e de jogar bola. É o grito que me chama para arrumar o meu quarto. Sobre isso, Juliana Sampaio chama atenção para o fato de que essa idealização é, para a criança, uma apropriação que ela faz da realidade na qual ela está inserida, fazendo-a compreender a organização desse papel social. Se há um mito do amor materno, como nos fez pensar a Bandinger, há de haver também um mito de amor dos filhos. Só para a gente compreender que a família e a maternidade não são algo natural, né? É uma construção social. E as crianças vão se apropriar desta prática como ela é construída. E eu acho que a gente tem que estar muito mais preocupado, não é se você é uma boa mãe ou uma má porque desempenha essa função ou aquela, mas se o teu ambiente familiar produz ou não relações de opressão ou relações de cuidado, né? Isso é que eu acho que é a questão. Mesmo sendo uma construção pessoal, a partir de suas experiências como filho ou filha, esse ideal de amor materno que associa os cuidados com as crianças às mães vai sendo pouco a pouco construído ao longo da vida. Isso pode ser reconhecido pela conversa de Benjamin, 4 anos, e sua mãe, Ana Vogelei. Eu posso te fazer uma pergunta? Pra tu, Benji, o que é uma mãe? Obrigada pelo abraço, meu amor. Mas diz pra mamãe, pra tu, o que é uma mãe? De amor. Mãe é uma coisa que cuida do filho. E se ela não tiver tempo de cuidar do filho, ela não é mãe? É. Continua sendo mãe, né? Sim. Você, quando tiver filhos, vai ser mãe? Sim. Por quê? Porque você gosta de mim. Aí você vai querer ter uma criança pra você gostar.